Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos, amados irmãos do canal SD Remanescente. Estamos aqui para apresentar mais um estudo, mais um fundamento aí sobre a questão do livro de Mateus ser escrito em hebraico e não em grego. E o nosso título aqui do estudo é Pastor Adventista afirma que Mateus foi escrito em hebraico. Então vamos apresentar aqui mais um fundamento primário, fonte primária, de que esse livro, o livro de Mateus, ele foi escrito em hebraico e não em grego, como alguns teólogos têm afirmado, Alguns têm se afirmado aí nos manuscritos gregos, sendo que são apenas cópias do original, que é em hebraico. Já realizamos alguns estudos provando que o livro de Mateus foi escrito originalmente em hebraico e não em grego, como alguns teólogos têm afirmado, Provas estas que vieram através das afirmações históricas dos ditos pais da igreja. Então nós partimos do ponto de princípio que as declarações dos historiadores, no caso os pais da igreja, que afirmam que o livro de Mateus foi escrito em hebraico e não em grego. Agora queremos apresentar aos amigos e irmãos mais uma prova que dá fundamento daquilo que sempre temos afirmados em alguns estudos, Prova esta que vem de um livro escrito por um pastor e escritor adventista, publicado na década de 70 pela Casa Publicadora do Brasil. Então nós vamos ver agora um livro, de um pastor adventista, escritor, publicado aí pela Casa Publicadora na década de 70. Esse aqui é o livro chamado Guia para o Estudo da Bíblia, Ele foi escrito em inglês pelo pastor Daniel Armand Hamel Dupuy. É um nome meio complicado, é um nome em inglês, Mas eu creio que aqueles que são fluentes em inglês vão entender aí esse nome. Então aqui é o Guia para Estudo da Bíblia. Ele foi publicado em 1974 pela Casa Publicadora do Brasil, Pela Casa Publicadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele foi traduzido por Carlos A. Teresa, a tradução feita por Carlos A. Teresa, traduzido para nosso idioma. Então nós vamos ver aqui algumas declarações que temos aqui nesse guia de estudo, no qual afirma aquilo que já vemos falando aqui em vários estudos. Um pouquinho da biografia de Daniel Armandes. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1907, na Suíça, e morreu no dia 5 de junho de 1972, no Peru. Ele é filho de Armand Hamel, marido de Angélica Peverini. A ocupação é pastor, autor e professor. Então nós temos aqui a foto dele quando era criança. Não encontramos uma foto dele adulto, Então aqui nós temos um pouco da biografia dele. Era um pastor, autor e também professor. Inclusive, esse guia de estudo da Bíblia que nós estamos apresentando aqui foi escrito por este pastor. Então nós temos aqui a página 47 e 48 do livro Guia de Estudos da Bíblia, de Daniel Armandes, no qual, falando sobre o livro de Mateus, e seu evangelho para os judeus, diz o seguinte: o nome Mateus, em grego, Mataios, considera-se como derivado do nome arameu Matai, que significa dom de Jeová. O apóstolo que aparece hoje sob esse nome figura também como Levi. Está lá em Mateus, está lá em Marcos, Lucas. Era publicano ou cobrador de impostos, com residência em Cafarnaum. Depois de haver aceito o chamado ao apostolado, ofereceu a Jesus uma festa, a qual convidou os publicanos. Segundo a tradição recolhida por Papias e publicada pouco depois da morte do apóstolo João, Mateus escreveu seu evangelho em hebraico. As cópias mais antigas que se reconhece estão em grego, pelo que se considera como versão da obra original, escrita entre os anos 60 e 65, traduzido pouco depois. Então, o que nós temos hoje, mais antigo, reconhecido como mais antigo, são versões em grego,
cópias em grego. Porque aqui afirma claramente, Daniel Armand, ele afirma que, usando uma citação de Papias, né, um historiador chamado pai da igreja, no qual Mateus foi escrito em hebraico, e após isso foi feito cópias essa traduzida já para o grego, né? Então o que nós temos hoje em grego não é o original da escrita, mas cópias, né? E hoje se tem essas cópias como algo original, por ser algo bem antigo, né? Mas nós vamos falar também sobre um manuscrito em hebraico, que é no caso do Shentovim. Vamos falar um pouco sobre ele. A citação de Papias, no qual Daniel Armand faz referência, essa aqui, ó, Papias de Hirápolis, do ano 125 d.C. e o ano 150 d.C. Mateus reuniu os oráculos em língua hebraica, interpretou cada uma delas da melhor maneira que podia. Então Papias sempre tem afirmado, né, que o livro de Mateus, que Mateus escreveu seu livro em hebraico e não em grego, né? E José Armandes, ou Daniel Armandes, ele tem usado essa afirmação aqui no seu livro, no seu guia de estudo, como fundamento também dessa afirmação, né? Porque como teólogo, professor e autor de alguns livros, estudioso, né, ele reconhece que realmente o livro de Mateus ele foi escrito em hebraico. Também, como nós já mostramos em estudos anteriores, um pastor adventista também, né, apresentando a mesma afirmação de que esse livro foi escrito em hebraico. Todos os batismos foram em nome de Jesus, o Yeshua, né? Isso aí nós temos visto aqui em Atos 2:38, Atos 8:16, 22:16, Atos 10:48 e também tem Atos 19:5, né? Então, isso aqui já está evidente que todos os batismos nas escrituras foi realizado em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Manuscrito Shentovim. Isso aqui é um manuscrito, né, que já falamos um pouco sobre ele aqui. É um manuscrito que nós temos em hebraico, né? Foi escrito em hebraico. É uma cópia de um antigo manuscrito de Mateus, né? Que é Matitiarro, que descendia do original. Então Shentovim ele pegou esse manuscrito, daí então fez essa reescrita aqui, né? Transcreveu aquele manuscrito para essa obra. Então a gente tem falado um pouco sobre esse manuscrito. Então as Bíblias que nós temos hoje em mão, no qual João Ferreira de Almeida, elas deviam trazer a tradução do livro de Mateus, não do grego, mas do hebraico. Se nós temos hoje acesso a um manuscrito em hebraico, então vamos fazer a tradução do hebraico. Ficaria uma coisa mais original. E nós sabemos o que tem causado no livro de Mateus por ter traduzido esse livro do grego e não do hebraico. Nós temos aqui a Bíblia Israelita. A Bíblia Israelita, ela usa o livro de Mateus vindo da tradução do hebraico. Isso tem corrigido algumas adulterações e contradições. Por exemplo, Mateus 27:9, no qual diz que o profeta Jeremias profetizou que Jesus seria vendido por 30 moedas. Nós sabemos que isso não é verdade. Quem fez essa profecia, quem profetizou isso foi o profeta Zacarias. E o manuscrito Shentovim, que no qual a Bíblia israelita usa esse manuscrito, ela diz que foi Zacarias, e aí fica de acordo, né, com a própria escritura, não havendo nenhuma contradição. E também no livro, no capítulo 28, verso 19, onde fala ali do batismo, diz o seguinte, começando do verso 18. Olha o que diz aqui a Bíblia israelita, que traz a tradução lá do manuscrito Shentovim. E Yeshua chegou até eles e lhe disse: foi-me concedido toda a autoridade, no Chamaim e no Eretz, no céu e na terra. Vão e façam talmadim, discípulos, entre as pessoas de todas as nações, em meu nome. Então a ordem que Yeshua, Jesus, deu foi para fazer discípulos em seu nome, e não em nome de 2 ou 3 pessoas, mas unicamente no seu nome. Então o texto dessa forma, ele está de acordo com Atos 2:38 e com todos os relatos de batismo citados nas escrituras.
Porque todos os batismos relatados nas Escrituras, inclusive no livro de Atos, são mencionados que foram feitos em nome de Jesus, Yeshua, e não em nome de 3 pessoas. A ordem que nós encontramos hoje nas Escrituras, João Ferreira de Almeida, que no qual traz a tradução do grego, diz que essa ordem que Jesus deu foi para fazer esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma suposta trindade, umas supostas 3 pessoas. Mas nós não vemos em nenhuma parte das Escrituras nenhum batismo sendo feito conforme essa ordem, mas sim conforme essa ordem que está registrada no manuscrito em hebraico Shetovah. Então assim nós conciliamos os textos, tanto Mateus 28:19 como Lucas 24:47, no qual diz que em meu nome, Jesus dizendo que em meu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados, ou seja, se referindo ali ao ato batismal. Também nós temos Marcos 16:16, que também faz um relato do batismo, de algumas coisas, algumas ações que deviam ser feitas unicamente no seu nome. Mas somente o texto de Mateus 28:19 em grego traz aí uma contradição, uma suposta ordem no qual nós não encontramos ela sendo realizada em nenhuma parte das Escrituras, né? Então, devia-se usar a tradução do hebraico e não do grego, como se tem feito, né? Como fizeram. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, né, Daniel Armand, no seu livro Guia de Estudo da Bíblia, mostrando e usando como fundamento os historiadores de que o livro de Mateus foi escrito em hebraico e não em grego. Então peço já a vocês que compartilhem esse vídeo, compartilhem todos os nossos vídeos e nossos estudos, né? E também não se esqueça, se inscreva em nosso canal, que toda vez que que a gente postar um vídeo, você estando inscrito, o YouTube vai lhe notificar de um novo estudo. E também não se esqueça de clicar em gostei, porque você clicando em gostei, o YouTube vai entender o quê? O YouTube vai entender que você está gostando dos estudos, você está gostando dos nossos vídeos, e todas as vezes que a gente postar um vídeo, ele vai lhe notificar, né? E vai também indicar para outras pessoas, porque assim como você gostou, ele vai entender que outras pessoas também vão gostar do vídeo. Então, ajude aí o nosso ministério, ajude o nosso canal, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo e também clicando em gostei. Então fica todos aí na paz do nosso Senhor Jesus.